O texto que o senhor leu domingo à noite. Sim, meu irmão, você acabou de acertar, você está certíssimo. E também foi o texto de quarta-feira. Nós estamos aprofundando como andar com Deus e temos dito que não há cristianismo sem a palavra de Deus. Não há transformação da nossa vida, ao ponto de que nós nos tornemos cristãos autênticos, se não houver o poder da palavra de Deus entrando no nosso coração. E nós estamos percorrendo os textos, inclusive a Cristiane, na sua fala de oração, ela proferiu o texto que ministramos quarta-feira também, que é o texto de Hebreus. Eu vou ler daqui a pouco com você, mas agora, para o momento, é o texto de Lucas 24, a partir do verso 25. E a palavra de Deus diz assim: Então Jesus lhe disse: Ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, repita, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiam, dizendo: Fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Então, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o e partiu-o e lhes deu. Os olhos deles, repita, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro, mais forte, disseram um para o outro: Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, mais forte, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. No final dessa passagem, nós vemos o efeito do que Deus quer fazer na nossa vida. Nós temos observado desde quarta-feira que o efeito do que Deus quer fazer na sua obra em nós é que, conforme Ele ministra na nossa vida, nós teremos os nossos olhos abertos e com a visão da fé o veremos ressuscitado. Ele está vivo. E ao percebermos com a visão da fé, dado a sua palavra em nós, note aí, o texto ele fala sobre o processo doutrinário. Você vai encontrar na doutrina bíblica de como o coração de um servo de Deus é fortalecido. Você vai encontrar exatamente o ensino da palavra de Deus aí. Pastor, mas como que eu posso crer nisso? Preste bem atenção. Jesus Cristo estava andando junto com os dois. E o efeito da pessoa de Jesus é exatamente o que a palavra dele ensina. Ele não mudará o que ele mesmo disse em outros trechos. E aí eu estou falando sobre a ótica de que a Escritura Sagrada é oriunda do Pai. E o Filho, na pessoa do Filho, estava o alvo de glorificar o Pai. Então, Jesus os repreende, versículo 25 e 26, dizendo que eles eram tardios de coração. E ele denuncia que eles estavam tardios no crer. Eles não entenderam o que Jesus havia pregado. Não era necessário que o Cristo padecesse. E aí o texto declara no final: e entrasse na sua glória. A palavra de Jesus aqui é dizendo: ele padeceu, ele morreu,
mas ele ressuscitou e ele habita agora em glória. É claro, Jesus mesmo estava falando sobre ele. Ele habita em glória porque ele estava ali falando com eles ressuscitado. Só não tinha subido ainda, conforme está escrito em Atos capítulo 1. Mas a passagem diz que Jesus não só denuncia não digo o pecado, mas a fraqueza deles, que era tardios de coração. Eles tinham Jesus como um profeta poderoso, vimos isso domingo à noite. Eles não compreenderam que era o Messias e que o Messias padeceria, mas ressuscitaria e assim alcançaria a glória do Pai. Então, Jesus agora injeta neles a palavra, para fazer o quê? Para trazê-los daquele momento que eles estavam de tardios de coração, tardios de fé, tardios do entendimento. Veja, Jesus estava ressuscitado e os seus corações estavam ainda observando ele morto. Jesus era um profeta que havia morrido. E ele, nos versículos anteriores, eles relatam até disseram que não o encontraram no túmulo. Mas isso não se concretizou muito claramente, em outras palavras. Mas aqui o próprio Jesus está junto deles. E Jesus cumprindo o seu propósito. Qual era o propósito? Jesus esteve 40 dias firmando ao coração dos discípulos que ele ressuscitou. A experiência do momento do túmulo na madrugada da ressurreição não era a definitiva, mas a inicial. A inicial, definitiva em si mesma, mas haveria outras experiências com Cristo ressuscitado. Meus irmãos, eu gostaria de situar você no entendimento, na visão geral do que nós estamos falando. Observe, não havia ainda os evangelhos para ler e pregar. Não havia ainda a palavra do Novo Testamento como temos hoje. Os discípulos explicariam o que viram e ouviram. Então Jesus precisava deixar claro a eles que ele ressuscitou. E aqui ele aparece a 2 discípulos. Você vai ver no texto, leia depois os versículos anteriores. Eles participaram de grande parte do ministério de Jesus. Tanto é que quando vão a Jerusalém, eles sabem bem onde estão os discípulos. Note bem, para caminhar com Deus, você precisa da convicção clara de que Deus nos salvou em Cristo Jesus, que Ele enviou o seu Filho resolveu todas as coisas. E então, a palavra mostra que ele começa, no verso 27, ele começa a abrir a palavra de Deus em Moisés e os profetas. E diz o texto, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Note, Jesus percorreu certamente Isaías. Isaías é chamado profeta messiânico. É o profeta na palavra do Antigo Testamento que mais profetizou de como seria seu ministério, seu nascimento, todas as características para reconhecê-lo. Então Jesus começa de Moisés. Certamente Jesus proferiu sobre eles a palavra que Moisés havia dito: depois de mim, o Senhor Deus levantará um homem, e a este vocês vão ouvir. Ele certamente repetiu esta palavra de Moisés e tantas outras passagens conforme os profetas profetizaram. E o que era que Jesus estava fazendo? Ele estava abrindo a visão dos discípulos. Agora, note muito bem aqui, irmãos, porque isso é muito forte e nós temos aqui trazido uma palavra, nós estamos trazendo uma palavra esclarecedora para você dar valor a ler a Bíblia na sua casa. Por quê? Eles ouviam a palavra,
o que é que acontecia quando eles estavam ouvindo a palavra? Eles, o versículo 32, acompanhe, disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Note, quando que os olhos deles se abriram? Os olhos deles se abriram quando Jesus entrou na casa com eles, e ele se sentou à mesa e partiu o pão. Versículos anteriores, verso 30. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E aí então, verso 31. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu. Por que desapareceu? Já tinha feito a obra necessária. O Cristo ressuscitado andou, se manifestou, falou ao nosso coração, fortaleceu as nossas vidas. Então, o que é que estava acontecendo aqui? O que mais tarde seria reproduzido a cada momento que eu leio a palavra de Deus. Meus irmãos, essa noite eu tive dificuldade para dormir e estava perturbado com muitos problemas, com muitos pensamentos e posso dizer até pensamento de destruição até certo ponto. Uma série de situações que estavam se formando no meu coração, pensamentos indo e voltando, e eu não consegui dormir. Então, eu me levantei e eu me sentei na cadeira que nós temos lá, o local de estudarmos a palavra. E eu comecei a ler a Bíblia, minha leitura diária, minha leitura bíblica. E depois de ler pelo menos 4 capítulos, o meu coração foi se acalmando e aqueles pensamentos foram debelados. E a paz no meu coração foi estabelecida. E o sono veio, mas com o coração em paz. Acordei extremamente abençoado. O poder da palavra de Deus. Ela é poderosa. Se você, meu irmão, está perturbado, preocupado, pensamentos vão e vêm, pensamento de confusão, simplesmente, se é que eu posso dizer simplesmente, se assente, faça uma oração e leia a palavra. Leia onde, pastor? Aí a pessoa começa a pensar, Salmo 23? Não, meu irmão, leia a Bíblia. Faça a sua leitura com o objetivo de ler a Bíblia toda. Pastor, eu li 4 capítulos e eu continuo perguntando. Leia mais, leia mais, leia mais, leia, meu irmão. Eu duvido que você será frustrado. Eu duvido. Agora, por que dessa convicção? Porque o próprio Deus declarou isso. A minha palavra que é proferida, ela é proferida e ela voltará tendo feito o que me apraz. E o que é que alegra a Deus? A restauração da fé dos seus escolhidos. Deus quer restaurar a sua fé. Pastor, eu sou uma pessoa de fé. Meu irmão, eu estou falando de você andar tranquilo, com o coração completo, porque você sabe em quem você crê. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará em meu favor. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, entre no processo do fortalecimento. Não existe fortalecimento sem o poder da palavra de Deus. E eu declaro sobre a sua vida, você terá livre acesso à palavra do Senhor. Diga amém, eu recebo. Você terá livre acesso.
O inferno se levantará, mas cairá, porque Deus te chamou para uma obra especial. Então, a palavra de Deus diz que Jesus cumpre esse processo. Ele abre a Escritura, ele ministra sobre eles, mas os seus olhos não foram abertos. Mas algo acontecia em seus corações. Veja, os nossos corações, veja, você percebeu o quanto o nosso coração, em outras palavras, ardia enquanto ele abria as Escrituras? Mas os olhos só foram abertos quando Jesus expressou diante dele as características que eles lembraram. É o Cristo que está conosco, é Jesus que está conosco. Meu irmão, o Senhor Deus, após a Escritura, Ele deseja gerar uma fé autêntica no seu coração. Pastor, como é que é essa fé? Meu irmão, a convicção plena de que Ele vive. A convicção plena de que ao fechar os olhos Ele está ouvindo a sua oração. Pode se levantar o inferno inteiro e em uma só voz declarar que você está sozinho. Você levantará a sua voz e declarará que o Senhor reina. E de onde vem essa convicção? O próprio Deus colocou esta convicção por meio da sua palavra. E então, eu quero agora ver na prática com você como isso acontece. Aí eu vou ler mais uma vez o texto de Hebreus, capítulo 4, mais uma vez porque lemos na quarta, terminamos lendo esse texto na quarta. Eu quero explicar como que acontece essa edificação. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, ainda que o nosso tempo já está encerrando, mas será o suficiente para hoje à noite, vou continuar quarta-feira. Note aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus, fique de pé no seu lugar. Meu irmão, nós vamos dizer isso com o peito cheio, com o pulmão assim, ó. Você vai declarar assim, você quando estiver proferindo essa palavra, você já vai sentindo a presença de Deus. Amém, querido? E diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora nós vamos ler na NAA juntos aqui na tela, vamos lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Levante a sua mão direita aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Diga glória a Deus, eu recebo. Podeis assentar, meus irmãos. Esse finalzinho do versículo eu quero retornar com você. O texto diz: é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O que é que acontece? Pode deixar esse texto aí. O que é que acontece quando você está lendo a Bíblia? Conforme você vai lendo a Bíblia. E aí eu quero desejar para você que quer ser abençoado nesse nível que eu estou dizendo. Pare de ler a Bíblia, versículos. Pare de ler textos específicos. Pastor, mas eu não fico sem o Salmo 91. Meu irmão, acabou o Salmo 91 todo dia. Leia a Bíblia, não parte da Bíblia. Já pensou? Você convida alguém para comer na sua casa. Aí você faz uma comida maravilhosa. E o cabra come só arroz. Fala para mim. Alguém aqui já passou por um negócio desse? Você fez uma comida maravilhosa. Aí a pessoa diz: ah, meu irmão, eu não como isso não. Eu só vou comer isso aqui. Meu irmão, é assim que nós estamos fazendo com Deus. Deus colocou um banquete completo e esse banquete é a palavra de Deus. E conforme você vai lendo a palavra de Deus, ela vai entrando no seu coração. E aí vocês vão se recordar,
você na sua comunhão, lembra quando você estava lendo, e aí aquela palavra não saiu da sua mente, e você começou a dizer andando na rua, meu Deus, eu estou errado. Senhor, tem misericórdia. Eu tenho que mudar tudo. E aí você chegou, leu de manhã. Aí meio-dia, misericórdia. Aquele negócio eu vou ter que desfazer. Ih, rapaz, eu tenho que procurar fulano cicrano. Misericórdia. Está tudo errado. E aí começa a pessoa a se arrepender dos seus pecados. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já passou por isso? Irmãos, eu vou pedir misericórdia aqui, porque eu estou vendo pouca gente que teve essa experiência. Não é possível, não é possível. Então você não mudou nada. Rapaz, você era um anjo, se converteu. Você não... lembra daquela história da minha vozinha? Pastor, a minha vozinha, certamente ela vai para o céu, né? Uma irmãzinha lá da congregação que eu dirigi, eu estava pregando, dizendo, meu irmão, se não se converter a Jesus, não é salvo. Aí a irmãzinha interferiu e disse, pastor, a minha vozinha, eu creio que ela vai ser salva. Mas por quê, meu irmão? Olha, eu conheço minha vozinha, faltou dizer que conheci ela desde pequena, né? Ela nunca disse um palavrão, ela nunca foi à festa. Olha, eu nunca vi ela fazer algo errado. Eu não creio que ela vai para o inferno. Aí eu digo, eu também não, meu irmão, nós vamos orar e pregar para ela se converter. Ela estava querendo dizer que ela, por ser tão boa, Deus não faria isso. Olha, Deus não faria isso. E aí, você já conhece o testemunho, depois se resolveu tudo. Mas o que eu quero dizer é que se você é um crente, você foi lendo a Bíblia, ou estudando a Bíblia, se não foi só lendo naturalmente, e você foi percebendo as coisas que você tinha que mudar na sua vida. Agora eu vou perguntar de novo. Quem aqui já teve essa experiência? Levanta a mão bem alta aí, meu irmão. Já estou com a minha. Eu vou levantar o pé também, ó. Os 2 pés aqui não dá, né? As 2 mãos aqui eu já estou levantado, porque só 100%, não tem nada de mim de bom. Lembra que nós ministramos aqui? Leia depois, Isaías 59, e você vai encontrar a respeito do pecado. Não se aproveita nada do homem, nada. Por isso que nós cremos, a glória da salvação é total de Deus. Não houve participação de nós em nada. Estávamos em trevas, na escuridão, e Ele fez brilhar a sua luz. E aí, diante de um Deus tão lindo, não tinha como abraçá-lo. Mas foi Ele que fez brilhar a luz. Foi o seu Espírito que nos conduziu. Portanto, a glória é 100% dEle. Então, o que é que aconteceu? A palavra de Deus entrou, e ela que é apta para julgar. O que é julgar? É a capacidade de observar o que é e o que deveria ser. É a capacidade de definir o que está errado e o que está certo. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. E aí, meus irmãos, os pensamentos e os propósitos do coração são julgados pelo efeito da palavra. Você lembra daquele jovem que eu estava dando um estudo bíblico para um casal, dando discipulado, e o jovem, no tempo ele era heavy metal, né, chamado, só vestia preto, um cabelo enorme, e o cabelo dele, irmãos, era o cabelo bonito que toda mulher queria ter. E aí, ele rindo da gente lá, eu pregando para o casal, era a irmã dele, a moça convertida, e o marido dela, e eu dando o estudo bíblico, e ele rindo mesmo, zombando. Aí lá pelas tantas, eu disse para ele, olha, meu irmão, você vai se converter e você vai saber o que nós estamos fazendo aqui. E aí ele riu mais uma vez. Mas passou-se assim cerca de 1 semana, 2. E ele estava andando na rua de cabeça baixa e ele me procurou e disse, olha, irmão Renato, eu fui à igreja, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. E eu glorifiquei a Deus. E ele disse, olha, eu vou cortar esse cabelo agora. Aí eu digo, não, meu irmão, pelo amor de Deus, não corte esse cabelo, não. Aí ele ficou olhando assim, assustado. Eu digo, pelo amor de Deus, não corte, não. Aí eu fui orientar. Você vai orar
E se você ouvir a voz de Deus, se você sentir que Deus quer isso que você faça, aí você vai cortar. Eu já sabia, irmãos, o que ia ter de gente perguntando: o que você fez com seu cabelo? O que você fez? Aí ele ia dizer o quê? Eu agora sou da igreja. Olha que mau testemunho ia ser. As pessoas, algumas iam dizer: por isso que eu não sou da igreja, olha aí. Cortar até o cabelo, coitadinho. E não é essa a visão. Nós devemos agir pelo que Deus tem ministrado ao nosso coração. E de fato aconteceu. O garoto, irmãos, ficou de tal jeito que ele era agora o garoto de jejum e oração. E, de fato, dias depois, ele estava com o cabelo quase a zero. E eu disse: e aí? Eu digo: Deus falou ao meu coração. E ele dizia a todas as pessoas: olha, eu estou muito feliz porque Deus entrou na minha vida. E o cabelo, eu digo: isso para mim nada mais tem valor, porque o Senhor Deus é que está comigo, eu sinto Ele comigo, e Ele mesmo falou ao meu coração que eu deveria me desfazer dessa figura que eu tanto sou lembrado. No caso dele, assim foi dito. Isso não é algo que vai se reproduzir para outras situações, mas no caso dele, foi algo que Deus requereu dele. Então, tudo que fazemos deve ser fruto do que Deus ministra ao coração, irmãos. Ninguém pode agir porque é batista ou da Assembleia de Deus ou quadrangular. Ninguém deve agir porque é da igreja. Eu não faço isso porque eu sou da igreja. Meu irmão, isso aí é religião. Nós cremos que Deus é suficiente para se mover no coração. E Ele se move como? Por meio da sua palavra. Então, para encerrar, eu quero observar com você o que é que a Bíblia está dizendo. Abra aí a sua Bíblia, em João, capítulo 14. João, capítulo 1, aliás. João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 14. Vamos ler aqui na tela. Vamos ler juntos aqui. Diz assim a palavra: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como o do unigênito do Pai. Note aí. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos. O evangelista João estava dizendo o quê? Nós vimos, nós contemplamos a graça, a verdade e a glória. Note, mais uma vez, não havia evangelho escrito, ainda seria. Não havia, João está dizendo: eu vou contar a vocês o que nós vimos. Está no capítulo 1 de João. Os próximos capítulos, mais de 20 capítulos, eles vão mostrar o que ele viu. João viu, irmãos. Você deve se recordar, nós pregamos aqui todo o evangelho de João. E o objetivo era esse: contemplar o que João viu. E esse achado, essa mensagem, primeiro, antes de ser escrito o evangelho, primeiro foi gerada nos discípulos. Entenda bem, quando Jesus estava com os discípulos, não havia evangelho escrito. Cada palavra que ele proferia era a palavra entrando no coração deles. E essa palavra entrando no coração deles gerava a novidade que nós vimos em Atos capítulo 2. Em outras palavras, a pneuma, o Espírito entrou com poder e gerou o ambiente para reproduzir a pregação no poder do Espírito. Mas eles primeiro foram nutridos, como foi os dois que caminhavam o caminho de Emaús. Você sabe, os discípulos ainda estavam vacilantes, ainda tinham muitos problemas, mas quando a obra foi concluída, Jesus concluiu a obra 3 anos e meio de ministério, que culminou com a morte e a ressurreição. Ele conclui a obra e ele declara o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 28, versículo 19, você já conhece. Agora, ide por todas as nações, façam discípulos e preguem o Evangelho, ide pregai o Evangelho.
O que é que eles iam pregar? O que primeiro foi recebido por eles. Eu quero aqui nessa noite, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida: Deus vai marcar o seu entendimento com essa palavra. Não existe poder, não existe pregação do Evangelho sem primeiro ela ter entrado em seu coração. Eu estou falando do momento em que ela vai até o profundo, dividindo todas as estruturas, ela entra no profundo do seu coração, e você agora terá o retorno da entrada da palavra de Deus. Qual é o retorno? Arrependimento dos seus pecados, nova vida. Mas primeiro a palavra tem que entrar. Se a palavra não entrar, se o poder do Senhor não for estabelecido, não há novidade, não há pregação. Ei, preste atenção, você que não entende por que os seus não foram tocados, você que não sabe o que é que acontece, a resposta de Deus para a sua vida está sendo dada hoje à noite, eu creio. Meu irmão, se você não foi ainda transformado por essa palavra, quando você profere a palavra, ela tem poder por si só, com certeza. Mas o alvo de Deus é que primeiro ela tenha poder na sua vida, para ter a manifestação de poder na vida dos que ouvem. Diga amém, eu recebo. Meu irmão, eu creio que o que falta na vida da maioria dos crentes é o poder da palavra, que faz com que ele não consiga ficar quieto. Ele vai ficar inquieto. Inquieto. Por quê? Porque o seu interior foi alcançado pelo céu. Ele não se adequa mais, ele não se envolve mais, e se vier a se envolver, não consegue mais permanecer e ter alegria na vida. E aí é quando vem o arrependimento, e ele então retorna para os passos do Senhor. E aí eu quero, depois de fazer esse vislumbre sobre o propósito do Senhor, eu quero observar com você, parece que eu vou demorar, mas não vou. Eu quero só fechar com chave de ouro para hoje e continuar quarta-feira. Quarta-feira que o negócio vai pegar mesmo. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Meu irmão, eu creio que enquanto lemos essa palavra aqui, eu creio que o que eu falei aqui, o que é de Deus para a sua vida, sua mente vai se abrir. Eu tenho essa experiência. Eu estou, às vezes, ouvindo uma pregação, uma frase abre a minha mente. Uma frase. Então, eu estou dizendo isso com humildade. Como assim humildade? Meu irmão, o que Deus vai falar aí no seu coração é muito maior do que eu estou falando aqui na minha organização de palavras. É muito maior. Porque nós temos aqui, todos aqui são únicos. E com propósitos únicos. Só você, mãe, sabe o que é que você tem pelos seus filhos. Só você, minha irmã, sabe o que é os pensamentos que você tem tido, perguntas que você tem, crises, problemas, situações que você está enfrentando. Só você sabe o que você está vivendo. E Deus, na sua realidade, Ele deseja manifestar o seu propósito lindo. Abra aí a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. A palavra de Deus diz, Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Falta só eu. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra. Então vamos ler do capítulo 2, irmãos. Capítulo 2, tem aí o começo do capítulo 2, é a vocação de Ezequiel, certo? Quem está comigo? Se você está vendo na sua Bíblia, tem um título. A vocação de Ezequiel. No final, primeiro vai ter a vocação dele, o chamado dele. Aí no final, o Senhor manifesta, primeiro ele é chamado, e aí o Senhor manifesta o que ele precisa agora, que ele foi chamado. Diz o texto.
Verso 8. Quanto a ti, porém, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a nação rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito. E ele estava escrito por dentro e por fora, ou seja, dos dois lados. Nele estava escrita lamentações, suspiros e ais. Antes de você continuar, eu quero explicar aqui. Lamentações. O que são as lamentações? Lamentações, você vai ler depois o próprio profeta, ele se lamentando. O que eram as lamentações? Diante da realidade do povo, uma palavra de oração, lamentando o mal que eles estavam, os pecados que eles estavam vivendo. Depois, está escrito lamentações, suspiros, e aqui vem o quebrantamento diante dessas lamentações, e os ais. O que são os ais? Ai de ti, ó Israel. Você ouve os ais, quando você olha para Jesus, olhando para Israel, por exemplo, e ele dizendo, ai de ti, os profetas do Antigo Testamento, ai de ti. E aí vem, se eles não fizessem, se eles não se arrependessem, ai de ti. Então, o texto segue, capítulo 3. E ele me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à nação de Israel. Note aqui, irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Ele era um profeta chamado, mas antes de ele ir e pregar, ele tinha que primeiro comer o rolo. Esse rolo aqui era a mensagem específica que ele tinha para pregar. Antes de ele ir e falar, ele tinha que ter a experiência de comê-lo. Vai e fala à nação de Israel. Abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. Então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche o teu estômago. Repita comigo, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche o teu estômago deste rolo, que eu te dou. Eu o comi, o profeta declara, eu o comi, e era na minha boca, doce como o mel. Verso 4, ele então me disse, filho do homem, vai à nação de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo de fala estranha e de língua difícil, mas a nação de Israel. E aí o texto declara que ela era doce como um mel, mas no estômago era amargo. Essa passagem, ela é transportada para Apocalipse 10. Lá em Apocalipse 10, tem a segunda vez que é dado um livrinho, lá é escrito um livrinho. E esse livrinho é dado ao apóstolo João. E ele come o livrinho e ele declara, é doce como um mel, mas no meu estômago é amargo. E no final da passagem de Apocalipse 10, o anjo diz a ele, tu pregarás a muitas nações o que tens visto. É como que o Senhor dizendo, esta é a mensagem específica para este tempo que eu te dou. Aqui no profeta Ezequiel é a mesma coisa, é dado a ele uma mensagem específica para o seu tempo, para o povo de Israel, dentro do seu momento. E a passagem bíblica, ela relata a mesma coisa que a palavra de Deus anuncia e o qual já acabei de explicar. Primeira observação,
era doce como um mel. Meus irmãos, a palavra de Deus é agradável realmente. Mas e o amargo significa o quê? Se você estudar o texto, você vai descobrir que a interpretação mais adequada é que alguma coisa que é amarga no estômago inquieta quem a tem. E aquela pessoa que tem algo amargo dentro de si não permanecerá quieta. E a outra observação que você vai encontrar se estudar o texto é que o efeito da palavra de Deus dentro do homem, dentro dos seus escolhidos, é um efeito que causa incômodo, porque vai mudar as estruturas, o qual acabamos de falar aqui na observação do Evangelho e na observação do texto de Hebreus. Se a palavra de Deus vai entrar e ela causará juízo nos pensamentos, no entendimento de quem a recebe, é a mesma situação de alguém que tem algo amargo no estômago. Um mal-estar será causado, e isso é para glória de Deus. Você vai ler o texto, e aí nós vamos observar isso quarta-feira. Nós vamos observar, e eu vou dar só uma pincelada aqui para você. O que é que falta para comer a palavra de Deus? Meu irmão, se você está hoje aqui e você não tem convicção da fé, você não é oficialmente do Senhor, você tem que resolver isso. Pastor, como que eu posso resolver que só Deus pode me levar a crer? Eu já estive dando discipulado e a pessoa na minha frente descobriu: pastor, eu não sou salvo então, eu não sou convertido. De acordo com a palavra, uma pessoa convertida, ela tem características. Ela compreende o Senhor, ela compreende a palavra, ela sente anseio por Deus, ainda que não é do jeito talvez que que venha a ser, mas ela já tem a convicção de que ela nasceu de novo. Isso é automático. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o Espírito dela que ela é salva. Isso é na hora que é convertido. Ninguém pode tirar isso dela. Então, uma pessoa que não consegue absolutamente se adequar àquilo que a palavra de Deus diz, não sente falta, ela vive o pecado e ela gosta do pecado e não sente nenhuma dor. Tem prazer no pecado, não sente nenhuma dor, não sente nenhuma falta. Irmãos, existe um mecanismo na vida do crente. Esse mecanismo é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Que quando você lê a palavra, você tem dentro de você o Espírito de Deus que estava na criação do mundo. Ele estava naquele dia que o gigante Golias foi posto no chão e teve a sua cabeça decapitada. Ele ungiu a Davi. Ele estava sobre Jesus quando ele ministrava na sinagoga. Hoje se cumpre esta palavra: o Senhor me ungiu para trazer o ano aceitável do Senhor. Você, quando lê essa passagem, você tem dentro de você o Espírito Santo. Portanto, se você não se incomoda com o mundo que está aí fora, você não se incomoda com o número de pessoas perdidas, você precisa duvidar da sua salvação. Porque uma pessoa salva, ela não consegue mais viver sem Deus. Não consegue. Pastor, eu fiquei outro dia, uma semana sem ler a Bíblia. Mas você está angustiado, porque você está sem ler a Bíblia. Porque o Espírito de Deus, ele é suficiente para trazer esse anseio, essa falta, e você só satisfaz quando você está em Deus. Esse é o mecanismo perfeito. A sua natureza foi mudada. O Espírito Santo recriou o seu espírito. Você tem um espírito recriado, nós chamamos isso de novo nascimento.
Então, o que é que nós precisamos? Ezequiel comeu do rolo, mas ele primeiro foi chamado. Ele foi separado para a obra. Você, meu irmão, se você leva a sua vida de qualquer jeito, repassa a sua conduta. Você é um servo de Deus, você não vai se embrenhar por caminhos tortuosos. Você que é salvo, convertido, você não vai levar a sua vida de qualquer jeito. Você é um profeta de Deus, é uma profetisa do Senhor. E você, quando abrir a Bíblia, você vai abrir com a convicção de que você está para se alimentar de algo que vai entrar doce na sua boca, mas vai gerar um incômodo no seu coração, como amargor, como amargo, que vai causar inquietação. E essa inquietação é para pregar a palavra de Deus. E eu quero convidar você agora à oração, meu irmão. Fique de pé do seu lugar. O que é que nós vamos fazer agora? Nós acabamos de comer, acabamos de ver a mesa, e nós vamos comer agora. O que é que eu chamo comer? Você vai dizer para Deus que você precisa comer a palavra dele. Você que já tem convicção, você é convicto do chamado, mas você aposentou a espada, você aposentou a Bíblia, você está vivendo pela misericórdia, você vai desembainhar a espada de novo. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai retomar o que Deus tem trazido sobre você. Pastor, Deus me chamou para cuidar de criança, para lidar com criança, para abençoar a criança, ministrando a palavra. Você vai retomar o seu chamado. Cada um que está aqui dentro do plano que Deus separou para você. Deus separou você para uma manifestação específica, uma manifestação dele. Você que está lá no seu trabalho, Deus deseja que você seja sal, luz, mas você terá que ter primeiro a experiência de transformação. Primeiro tem que entrar em você. Para andar com Deus, irmãos, tem que ter recebido da parte dele. Você vai se trancar com o Senhor e vai buscar a presença dele. Você vai buscar a presença do Senhor e se alimentará das coisas celestes. Feche os seus olhos e ore. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, de mãos levantadas, não importa. Mas ore agora, assumindo o seu lugar em Deus. Faça isso agora. Pai, eu te peço agora pelos teus filhos. Eu te peço agora por cada um que está aqui, Senhor. Pai, estas pessoas que estão aqui hoje, os teus servos, as tuas servas, que estão aqui hoje e que precisam se posicionar para então receber de ti, Senhor, o armamento, a estrutura, receberem o reforço, receberem, Senhor, da parte do Senhor a palavra transformadora. Eu te peço agora, Senhor, vem sobre os teus filhos. Vem sobre os teus filhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre os teus filhos. Receba agora a restauração do chamado, a renovação das tuas forças, a restauração da audição espiritual, a audição, a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a restauração dos dons do Espírito, dos 9 dons espirituais, conforme o Espírito Santo distribuiu na sua vida. Seja restaurado, seja renovado, seja restaurado no teu coração o amor pelas vidas, o amor pelas almas, o amor pelas pessoas. Seja restaurado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore. Aleluia. Levante as tuas mãos. Pai, eu te peço agora, Senhor, a tua nuvem agora sobre os teus filhos. Eu te peço agora, Senhor, o teu poder se revelando, Senhor, aos teus filhos, conduzindo em triunfo cada um. Pai, esse teu filho terá os olhos abertos. Esta tua filha terá os olhos abertos. Em nome de Jesus.
todo espírito de frieza, todo espírito de engano, eu agora, na autoridade do teu nome, Pai, na autoridade do Senhor Jesus, eu repreendo agora dessa casa, desse casamento, desta empresa, em nome de Jesus. E seja agora o sopro do Senhor, o vento do Espírito, o poder do Espírito, o fogo do Espírito, Senhor, em nome de Jesus, sejam renovados, sejam restaurados os sonhos, os projetos, a experiência contigo, ó Pai, seja, Pai, renovada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja estabelecido o reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso a Ele. Aleluia.